E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo das trocas de energia através do processo calor, tratando agora do calorímetro. O calorímetro é um recipiente isolado termicamente do meio externo e que é utilizado para estudar as trocas de energia térmica entre dois ou mais corpos, bem como as variações de entalpia de sistemas termodinâmicos relacionados a reações químicas. Para funcionar bem, o calorímetro deve dificultar as trocas de energia térmica com a região externa e, ao mesmo tempo, facilitar as trocas de energia térmica entre os corpos contidos em seu interior. De forma geral, um calorímetro é constituído por um termômetro que atravessa um pequeno orifício em sua tampa, utilizado para medir a temperatura enquanto os corpos trocam energia térmica, incluindo a temperatura de equilíbrio térmico, um agitador, utilizado para distribuir bem a energia térmica durante o processo de troca de energia. O recipiente é feito de isopor, justamente para dificultar as trocas de energia térmica com a região externa. E na sua parede interna aparece uma película feita de alumínio ou cobre, justamente para impedir reações químicas paralelas com o isopor. Observando o quadro, você nota um líquido e corpos trocando energia térmica no interior do calorímetro. Digamos agora que você queira determinar o calor específico sensível de uma determinada substância no estado sólido. Você conhece a massa dessa substância e a sua temperatura inicial, pois ela já está em equilíbrio térmico com o ambiente que a circunda, cuja temperatura você conhece. Para fazer isso, você adota o seguinte procedimento. Você pega um calorímetro, inicialmente vazio, e despeja água quente em seu interior. Você vai fechar o calorímetro e, utilizando o agitador e o termômetro, você vai medir a temperatura de equilíbrio térmico do sistema, água quente mais calorímetro. Sendo assim, essa temperatura se torna a temperatura inicial não só da água quente, mas também do calorímetro. A partir daí, você vai inserir no calorímetro essa substância no estado sólido. Você vai fechá-lo com a tampa, vai utilizar o agitador para distribuir bem a energia térmica e quando a temperatura no termômetro estabilizar, você mede a temperatura de equilíbrio térmico desse novo sistema, agora constituído pela substância sólida, pela água quente e pelo calorímetro. A partir daí, você tem condições de determinar o calor específico sensível dessa substância, da seguinte forma. Conforme vimos anteriormente, a soma das trocas de energia através do processo calor tem que ser igual a zero. Portanto, eu vou escrever que o Q dessa substância mais o Q da água mais o Q do calorímetro é igual a zero, que representa a quantidade de energia transferida através do processo calor. Sendo assim, a gente obtém a massa da substância vezes o calor específico sensível da substância vezes a variação de temperatura da substância mais Q da água. Então, nós temos a massa de água vezes o calor específico sensível da água vezes a variação de temperatura da água mais, observe agora, Q do calorímetro é a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Essa soma é igual a zero. Sendo assim, a gente obtém, então vamos lá, a massa da substância, vou abreviar com a letra S, vezes o Czinho da substância, vezes. Observe agora a variação de temperatura da substância. Essa variação é igual à temperatura de equilíbrio térmico do sistema menos a temperatura inicial da substância. Mais, agora nós temos a massa de água, que eu vou abreviar por MA, vezes o calor específico sensível da água, vezes a variação de temperatura da água.
é a temperatura de equilíbrio térmico do sistema, menos a temperatura inicial da água, que eu vou representar simplesmente por T0. Agora, mais a capacidade térmica do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro é a temperatura final de equilíbrio térmico do sistema, menos T0. Lembre-se que o calorímetro já estava em equilíbrio térmico com a água quente antes de inserirmos o sólido. Muito bem? Essa soma é igual a 0. Muito bem? Consequentemente, isolando agora o calor específico sensível da substância, você vai obter a seguinte expressão. Então vamos lá. Observe que Czinho S é. Eu vou colocar TEC menos T0 em evidência do outro lado da igualdade. Portanto, eu vou jogar esses dois termos para o lado direito. Cada termo agora é acompanhado de um sinal negativo. E aí eu vou inverter essa diferença. E, portanto, o sinal negativo desaparece. Logo, nós temos do outro lado, do lado direito da igualdade, T0 menos TEC, que multiplica a massa de água vezes o Czinho da água, mais a capacidade térmica do calorímetro, tudo isso sobre a massa da substância, que multiplica a temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura inicial da substância. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Através dessa expressão, vemos a necessidade de conhecer a capacidade térmica do calorímetro, ou seja, a capacidade térmica do recipiente. Ela pode ser determinada por um processo experimental análogo a este. Enfim, se o calorímetro for considerado ideal, é porque as trocas de energia térmica com a região externa são desprezíveis, de forma que o coeficiente de condução térmica do material que constitui o calorímetro seja desprezível. Além disso, ele não vai participar de forma assídua dos processos de troca de energia que ocorrem em seu interior, de forma que sua capacidade térmica pode ser considerada nula. Muito bem? Vamos agora resolver um exercício relacionado a este estudo, para evidenciar a importância da capacidade térmica do calorímetro. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, analisar duas situações. Observe o quadro. Imagine que você tenha 500 gramas de água no estado líquido a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. O calor específico sensível da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. E ela já está em equilíbrio térmico com o calorímetro, com o recipiente. Portanto, a temperatura inicial do calorímetro também vale 20 graus Celsius. A partir daí, você coloca no interior do recipiente 300 gramas de um determinado metal a uma temperatura inicial de 420 graus Celsius. O intuito aqui é o de determinar o calor específico sensível dessa substância, desse metal. Analisando o termômetro, você nota que ele estabiliza no valor 80 graus Celsius. Portanto, a temperatura de equilíbrio térmico do sistema vale 80 graus Celsius. A partir dessa situação, eu vou efetuar dois cálculos. Primeiro, eu vou determinar o calor específico sensível do metal, admitindo que o calorímetro é ideal, portanto, sua capacidade térmica é nula nos cálculos. E depois, eu vou levar em consideração o valor da capacidade térmica do calorímetro ilustrada no quadro. O intuito destes dois cálculos é o de mostrar para você que, ao desprezar determinado dado experimental, ou seja, neste caso, ao desprezar a capacidade térmica do calorímetro, você pode encontrar um valor que foge ainda mais do valor real. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão deduzida há pouco. Sendo assim, o calor específico sensível do metal, admitindo que o calorímetro é ideal, é igual T0
Então nós temos 20 graus Celsius menos a temperatura de equilíbrio térmico 80, que multiplica a massa de água 500 gramas, calor específico sensível da água é 1, mais 0. Tudo isso sobre a massa do metal 300 gramas, que multiplica a temperatura de equilíbrio térmico é 80, menos a temperatura inicial do metal 420. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor aproximado igual a 0,294 caloria por grama grau Celsius. Agora, vamos levar em consideração a capacidade térmica do calorímetro. Portanto, nós vamos obter 20 menos 80, que multiplica 500 vezes 1. Agora eu vou adicionar mais 40. Muito bem. Tudo isso sobre... O denominador não muda. Então, nós temos 300 gramas, que multiplica 80 menos 420. Efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte valor, mais ou menos 0,318 caloria por grama grau Celsius. Observe como o valor desvia ainda mais do valor real quando você despreza a capacidade térmica do calorímetro. Muito bem, observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.